Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão bem, queridos? Acho que amém fraco. Só os vídeos de Juninho. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Chega já a hora do jantar, né? Vai ficar mais fortinho, né? Aleluia. Deus é muito bom. Deus é bom em todo tempo. E não há treva nenhuma nele. Ele é o Pai das luzes. E dele só vem o que é bom. E deixa eu dizer uma coisa que... Não sei se foi quando eu entrei aqui ou se foi quando eu estava vindo para cá. Que Deus falou claramente comigo. O mundo diz que o espírito de rebeldia faz parte da juventude. Vocês já ouviram isso? O jovem é rebelde, ele é naturalmente rebelde, isso é saudável. Faz parte do crescimento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O espírito de rebeldia não faz parte da juventude, não é inerente ao jovem. O espírito de rebeldia tem um dono, tem uma fonte. É Satanás. Toda rebeldia se originou com ele. Então não aceite isso para a sua vida. Porque você foi chamado para ser submisso à palavra de Deus. Para ser submisso aos seus pais, aos seus chefes, seus professores, seus superiores, seus líderes, seu pastor, seu ministério. O jovem, ele não é rebelde. Isso faz parte do velho homem. E se você nasceu de novo, se você entregou sua vida para Jesus Cristo, largue isso hoje. Porque isso está alojado em uma parte da sua mente que ainda não foi renovada pela palavra. Quando Paulo fala de carne, na verdade, Paulo não está falando unicamente do corpo físico. A palavra é sarx, que significa aquela parte da sua mente que ainda não foi renovada pela palavra. Porque quando a gente nasce de novo, o nosso espírito fica pronto. Ele nasce de novo. O Espírito de Deus vem habitar nele. Nós ressuscitamos espiritualmente e a inclinação para as coisas de Deus começa. O desejo de obedecer, de buscar, de agradá-lo. Mas a nossa mente e tudo que a gente aprendeu na escola, na rua, com os nossos familiares, enfim. Até com líderes que não foram sábios, talvez, para nos conduzir, para nos instruir, para tratar conosco, para nos corrigir. E é essa partezinha que precisa ser tratada pela palavra. A Bíblia diz lá em Romanos 12, no iniciozinho do capítulo, que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Sabe por que racional? Porque é uma decisão. Não é uma coisa que Deus te fez um robozinho e agora você vai. Não, queridos, é uma decisão racional. Porque você quer, porque você decidiu entregar. E a Bíblia diz que a gente não deve se conformar a esse século, a esse mundo. Quer se conformar é assumir a forma do mundo. Assumir aquelas coisas que o mundo acredita, que o mundo diz que nós somos, que nós devemos fazer, que nós devemos ter, que nós devemos falar, as atitudes que nós precisamos ter. Essa forma do mundo não é para nós mais. Mas nós devemos renovar a nossa mente, o nosso entendimento pela palavra de Deus. Quanto mais palavra, os pensamentos de Deus estão entrando em nós. E nós passamos a pensar e a agir cada vez mais como nosso Pai. E essa é a vontade dele para mim e para você. Porque enquanto Jesus não vier e nós não fomos arrebatados ou ressuscitados um dia, a carne, ela vai estar militando contra o espírito.
O tempo todo. Isso não vai acabar. Sabe? Eu estava na academia, hoje é sábado, né? Estava na academia ontem. E a pessoa que está me auxiliando lá disse assim: Shirley, sabe quando é que a dor vai acabar? Aí eu disse: quando? Ela: nunca. E é verdade. No pain, no gain, né? Como diz em inglês, né? Não vai acabar nunca, queridos. A carne vai sempre militar contra o espírito. E o espírito sempre vai militar contra a carne enquanto a gente estiver aqui. Quem a gente vai alimentar? As inclinações, as tentações vão estar sempre aí. Mas a gente vai dar ouvidos a quem? É que nem aqueles desenhos, né? Que tinha um diabinho e um anjinho, não era? Acho que era da Disney, né? Não sei se era o Pateta, se era o Pato Donald, sei lá. Mas, enfim. É assim. Sempre tem o diabinho e o anjinho. E a gente precisa decidir para que lado a gente vai. Somos filhos de quem? Precisamos agradar a quem? Precisamos imitar a quem? É fácil? Não. Mas é impossível? Não. Existe um esforço? Existe. Mas quanto mais forte a gente está espiritualmente, menos doloroso é o processo. Porque a gente vai estar inclinado para o espírito e não para a carne. Né? Se você vai para a academia, malha toda. Tem dor? Tem, mas você vai estar habituado àquilo ali, faz parte. Você vai ficar até feliz que está, né? Tá dando resultado o negócio. Mas se você vai um dia e passa 2 meses sem ir, misericórdia. Você fica entrevado, né? Então, da mesma maneira com as coisas do Espírito. Quanto mais a gente pratica, quanto mais lugar a gente dá ao Espírito Santo, mais fácil se torna. E aí fica algo, entre parênteses, entre aspas, natural, digamos assim, né? Porque já é natural para você, já é a sua natureza, já é a nossa natureza. A gente só precisa exercitar. Então, nós precisamos ter essa disposição de não aceitar aquilo que o mundo diz que nós somos, aquilo que o mundo diz que nós temos que fazer, aquilo que o mundo diz que nós temos que falar, as companhias que o mundo diz que nós temos que ter, as postagens que o mundo diz que nós temos que fazer ou curtir. E procurar ouvir o que Deus quer de nós, o que Ele espera de nós. Saber o que Ele deseja para nós, o que Ele planejou para nós. Isso é possível pela palavra de Deus. Não tem outro caminho, querido. Isso aqui é segurança para mim e para você. O Espírito vai se mover na nossa vida pela palavra. Seguindo a palavra. Nunca fora daqui. Então, nós precisamos estar atentos a essas coisas. Jesus está às portas. Isso não é um slogan vazio de igreja, não. Não sei se vocês percebem, mas as coisas estão cada dia, né, se deteriorando mais e mais, né? Quanto mais perto a gente chegar do arrebatamento, não existe sinal para o arrebatamento. Não vai ter uma trombeta audível. Ei, 5 minutos para Jesus voltar, se prepara aí. Não vai ter esse negócio, não. Jesus falou que era rápido. Paulo falou que era num piscar de olhos. Pisca aí. É assim. Pronto, já foi. Vai ficar só as roupinhas aqui no chão. Os acessórios, as bolsas, os carros desenfreados pelo meio do mundo. Os aviões caindo. Eita, Jesus. Então a gente tem que estar pronto o tempo todo. Então, cada dia que a gente chega mais perto desse dia, mais o mundo vai ficando pior. Porque Jesus falou que o negócio não ia melhorar, não, por aqui, não. Lê lá Mateus 24, para tu ver uma coisa. Não vai ficar melhor. Mas deixa eu dizer uma coisa, ele também disse na sua palavra que a igreja vai brilhar mais e mais. Quanto mais o mundo pecar e se sujar e se esbaldar no pecado, queridos, mais a igreja verdadeira vai brilhar. Vai ficar fácil discernir quem é de Cristo e quem não é. Não vai ter confusão.
Hoje a gente ainda olha para certas pessoas e diz assim, é crente ou não é crente? É ou não é? É ou não é? Tá ou não tá? Tá? Mas, queridos, vai ter um tempo que não vai mais ter confusão. Porque cada dia que passa a gente tem que se posicionar mais. A gente tem que defender mais a nossa fé. A gente tem que deixar claro para as pessoas quem nós somos e quem é o nosso Senhor. Não é brigando com o povo, não. Mas é dando testemunho. É dando exemplo. É sendo aquela pessoa a quem as pessoas vão recorrer. Você. Eu vou ali porque ali tem oração. Ali resolve. Então a igreja verdadeira ela vai brilhar mais e mais. Está lá em Isaías que as trevas vão cobrir as nações. Mas sobre nós brilha resplendente o Senhor e a sua glória é vista sobre nós. E é essa igreja que Jesus vem buscar. Uma noiva ataviada, pura, perfeita. Não é um negócio todo quebrado, derrotado, não. Amém? Então a gente precisa parar de brincar de ser crente. Não dá mais. A gente tem que realmente mostrar que a gente veio. Entregar serviço, né? Para Jesus. E quando eu falo de serviço, não é só o serviço da igreja, não. É tudo que você faz servindo a Ele. Em linha com a palavra dEle. Obedecendo a Ele. Vai lá para João. Aleluia. Deus é bom. Não sei se vai ter muito aleluia, não, mas Deus é bom. Dê um aleluia pela fé. Oh, glória, mais forte. Jesus. Senhor. Vamos lá. Glória a Deus. É João 14. 14, 23. Diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Esse guardar aqui não é pegar a Bíblia e botar no bolso, não, se for de miniatura, né? Ou telefone. Esse guardar é ouvir, considerar e obedecer e praticar. Para Deus, amor é obediência, queridos. Não é você chegar, ai, Jesus, eu te amo. Chora, borra o rímel. Né? Fica um negócio de estroço depois do culto. Né? Não é isso. É obediência. Nós provamos que amamos a Deus obedecendo a palavra dele. Acabou. Né? Não tem outro caminho. Aleluia. Então, se você estava assim, com crise de identidade, pensando, Jesus, eu não fico tão emocionada assim no culto. Eu queria me emocionar, eu queria chorar. Fique tranquilo. Está obedecendo? Tá joia. Fique em paz, você está no caminho certo. Não precisa chorar, não. Nem se descabelar. Aleluia. Eu queria que colocasse aqui o slide, por favor. Eu trouxe os slidezinhos só para a gente ilustrar. Nós vamos falar sobre estrutura de autoridade. Já estamos falando, na verdade. E quando a gente fala de autoridade, a gente está falando de obediência também, de submissão. Nós temos uma matéria no Rema chamada Submissão e Autoridade, que vai tratar justamente disso, porque o reino de Deus é um reino de submissão e autoridade. Vai ter momentos em que nós estamos numa posição de submissão e vai ter momentos que nós estamos em uma posição de autoridade. E nós precisamos aprender a nos mover e a agir dentro das duas esferas. Do mesmo jeito que na nossa vida diária, muitas vezes uma pessoa está em submissão em um lugar, mas no outro ela é uma autoridade. Concorda? Não é isso? Então, por exemplo, você é jovem.
né? Está comendo o feijão do seu pai ainda, né? Lá em casa, na casa dos seus pais. Então, a autoridade sobre a vida de vocês é seu pai e sua mãe. Certo? Mas, de repente, você pode estar trabalhando em um lugar em que você tem pessoas que já são subalternas a você, digamos assim, já estão sob a sua liderança. Então, ali, você é uma autoridade. Ok? Então, a gente precisa aprender e ter equilíbrio e entender como isso se dá, tanto no reino de Deus, e que isso é um modelo para os nossos relacionamentos aqui. Certo? Tudo que nós temos aqui, não pense que foi o homem que inventou, não. Isso já estava no coração de Deus. Deus deu capacidade, deu visão para que o homem executasse, certo? Mas não existe novidade para Deus, querido. A tecnologia mais avançada que você imaginar, que ainda não inventaram, Deus já sabe. Entendeu? Então, nós precisamos entender que esse mundo em que nós vivemos, quando nós somos crentes e filhos de Deus, nós precisamos utilizar as armas do reino, os princípios do reino, para nos movermos aqui. Certo? E aí as coisas vão dar certo. Cutuque seu vizinho e diga, vai dar certo. Amém. Diga com fé, irmão, para ele acreditar. Diga, vai dar certo. Ok. Passa aí, por favor. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesses slides. Isso aqui é uma estrutura organizacional linha staff. Certo? Isso aí é uma empresa pública ou privada? O que é que você acha? Privada, né? Se fosse pública, era um pouco mais. Enfim. Então, ali, no topo, quem é que está? Vocês estão vendo? CEO ou presidente, não é isso? Aí tem um assessor, o staff dele, depois vem os diretores, não é isso? Os diretores também têm os assessores deles. Aí tem o gerente, aí embaixo tem os operadores e por aí vai. E cada empresa, dependendo do que ela faz, do que ela vende, vai ter a nomenclatura adequada, diferente, certo? Pode passar, irmão. Aleluia. Aqui. É um organograma de quê? De quê, gente? Do governo, não é isso? Poder público, certo? Então, aqui a gente tem o governo federal, poder executivo. Tem o presidente, aí tem o vice-presidente, tem o governador, aí depois tem os prefeitos, tá certo? E dentro de cada esfera dessa, né? Por exemplo, poder público federal. Então, abaixo do presidente e do vice vai ter os ministros, né? Isso, os secretários, etc. A mesma coisa se dá no governo estadual, nas prefeituras, certo? Nas câmaras legislativas e por aí vai. Pode passar, irmão. Aqui é o quê? Uma escola, certo? Aí a gente tem o que numa escola? A direção, a associação de pais e mestres, quando tem, né? Conselho escolar, secretaria, orientação, coordenação, professores, auxiliares, e embaixo os alunos, que não mandam nada. Ok? Então, isso aí é a organização de uma escola, ok? Pode passar, irmão. Aqui eu peguei o organograma da UERJ. Eu não consegui dar o FES. Eu devia ter pedido da Juninho. Mas, enfim, está valendo. Universidade, certo? É maior do que isso, porque eu cortei. É gente, irmão. Vou dizer uma coisa a você, viu? Então, aí tem o Conselho Universitário, Conselho Superior de Coordenação Executiva, Reitoria, Vice-Reitoria, Curadores, Extensão, Gabinete. É coisa demais. Certo? Pode passar. Condomínio. Quem mora em condomínio aqui? Pronto. Tem o síndico, né? Isso, tem a assembleia, tem a comissão fiscal, tem o advogado, tem o auditor, tem o síndico, tem os condôminos, os empregados do condomínio, os terceirizados, ainda tem os agregados, que vai lá para aproveitar a piscina, a quadra, a área de lazer. Então, se você mora no condomínio, tem uma hierarquia. Pode passar, irmão. Igreja Católica. Tem hierarquia.
Tem o papa, arcebispo, bispo, abade, vigário, padre, diácono, ministro. Pode passar. Igreja evangélica. Peguei aqui de uma igreja, acho que é a Assembleia dos Santos. Não sei se é o nome da igreja, mas enfim, está valendo. Jesus está logo em cima. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Jesus e a Bíblia é que manda em primeiro lugar. Aí depois vem os ministros, que incluem, claro, os que foram chamados nos 5 dons, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, estou esquecendo aqui, profetas, certo? Tem a liderança da igreja, aí depois vem as pessoas que estão servindo lá, né? E aí, os que seriam na igreja católica os leigos, né? Para nós são aquelas pessoas que não estão servindo ainda. Então, se você não está servindo, irmão, você está ali embaixo, ó, naquele cantinho. Ali, ó, onde tem amarelinho. Então, procure alguém, se envolva, arranje o que fazer, porque Jesus não lhe chamou para estar no banco. Amém? Pronto, Juninho, já deu o recado. Pode passar. Então, vamos lá. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, ok? Aleluia. Eu cortei o versículo, mas vou dizer agora para vocês. Glória a Deus. Deus é muito bom. O tempo todo. Os universitários podem me ajudar, viu? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Romanos. Oi? 13:1. Pronto. Achou. Deus é bom. Aleluia. Então, o que é que está dizendo aqui? Vocês viram ali que naqueles organogramas, certo? Existe uma hierarquia. Não é isso? Tem aquele que manda mais, tem o que manda menos, ok? Existem, claro, funções ali que foram delegadas, certo? E o objetivo disso, queridos, é organizar, trazer ordem, certo? Quem foi que instituiu essas posições? Deus. Isso foi Deus que instituiu aquele CEO ali daquela empresa? Não. Foi Deus que colocou o presidente no poder? Não. Foi Deus que, sei lá, colocou o seu diretor lá na escola, o seu reitor na universidade? Não. Mas Deus instituiu as posições de autoridade. O princípio de autoridade foi instituído por Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode passar. Aleluia. 1 Coríntios 14:33. Abra a sua Bíblia. Não fique escorada aí no slide, não. 1 Coríntios 14:33. Diz assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Diga assim: Deus não é de confusão. Então, onde você vê confusão, queridos, Deus não está naquele negócio. Deus é um Deus de ordem, de paz. Paulo vai falar várias vezes sobre isso aos Coríntios, né? Da questão da organização do culto, de como seria, né, a participação das pessoas durante o culto, certo? Porque Deus é um Deus de ordem, certo? Vá lá para Tiago 3,16. Aleluia. Tiago é considerado o livro de provérbios do Novo Testamento. Então, ele é considerado um livro de sabedoria no Novo Testamento. Você vai ver que muitas coisas que Tiago fala são muito parecidas com provérbios. Aleluia. Então, em Tiago 3,16 diz assim, ó: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Se tem inveja,
Se tem sentimento faccioso, que é o quê? Facção, separação, divisão. Eu sou desse canto, eu sou desse aqui, eu sou dessa patota, eu sou daquela, eu gosto de fulano, eu gosto de cicrano, não gosto. Pastor fulano de tal. Eu gosto de pastor fulano de tal, mas não gosto de pastor fulano de tal. Escolhe até quem vai ouvir, como diz a história, né? Queridos, olhem. Já aconteceu de alguém, quando viu o pregador, levantou e saiu. Diga, ah! Diga, irmão, com convicção. Ah! Verdade. Foi aqui, olha. Foi nos Estados Unidos, não. Pois é. Sentimento faccioso, de partido. Porque a pessoa que estava pregando não era a que a pessoa esperava, talvez, né? Que desejava. Talvez a palavra que fosse ser pregada naquele momento não agradasse demais, né? Não fosse uma coisa, né, muito para massagear aquele sentimento que você estava lá, né? Então, Tiago está dizendo, olha, onde existem essas coisas tem confusão. E toda espécie de coisa ruim. Toda espécie de coisa ruim é tudo mesmo. Imagina aí um monte de coisa ruim. Pare para você não ficar contaminado agora. Pronto. É isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode passar, irmão. Eu vou me alegrar por você, tá certo? Deus é o princípio de toda a autoridade. Então, isso, queridos, veio dele, certo? É invenção de Deus. E Paulo disse que nós devemos ser imitadores de Deus. Então, nós devemos entender essas coisas. Nós devemos aprender a nos mover nesses ambientes. A entender, por exemplo, cadeia de autoridade, de liderança. Por exemplo, você está servindo no diaconato, você tem um líder e um vice-líder. Acontece um problema no diaconato, tu vai falar com o líder do louvor. Ou você passa pelo seu líder e vai falar diretamente com o pastor, que é supervisor dele. Sabe o que acontece quando isso acontece comigo? Já falou com o seu líder? Porque ele é o seu líder direto. É a ele que você tem que se reportar. Amém? Então, a gente tem que entender em que esfera a gente está atuando. Honrar as lideranças. Seja na igreja, seja em qualquer lugar que você estiver. Começando pela casa, que é o seu primeiro ministério, o seu primeiro lugar onde você tem que estar testemunha na sua casa. Para os seus pais, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, sogro, sogra, enfim. É o primeiro lugar em que a gente tem que saber se submeter e no momento que a gente tiver como autoridade também agir como uma autoridade segundo a Bíblia. Certo? Pode passar, irmão. Então, nós não poderemos aplicar os princípios e leis dos reinos desta terra e esperar resultados positivos no reino dos céus. É como você querer comprar no Brasil uma coisa com uma moeda de um país do Oriente Médio. Certo? Então, existem princípios, né, atitudes, coisas que nós devemos considerar. A gente não pode, queridos, querer agir segundo o mundo e querer ter resultado no céu. Não dá, não vai ter. Até por um tempo, a gente pode achar que Deus está abençoando e tudo. Mas pode ser só aquele fôlegozinho que você está tendo só porque você já tinha um crédito lá atrás. Que nem a história da bicicleta, né? A gente pedala, 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 para de pedalar e ela ainda vai um pouquinho. Mas vai chegar um momento que ela cai, se você não pedalar de novo. Então, nós precisamos entender qual é a moeda do reino. É fé. E fé em quê? Na palavra. E como é que a gente mostra que a gente tem fé na palavra? Praticando. Não é isso? Tiago fala que a fé sem obras é morta. Ah, eu creio, na hora do pegar para capar,
né? Sai nada. Diga misericórdia. Precisamos entender a estrutura divina de autoridade e o princípio bíblico da submissão voluntária. Diga, é voluntário. Você decidiu entregar sua vida a Jesus. Então, se você decidiu, seu manual de vida agora é a Bíblia e você tem que se submeter voluntariamente. Não é o seu pastor que vai puxar você pelos ouvidos, pelas orelhas, para você servir no departamento tal ou qual, ou que vai lhe puxar pelas orelhas para você botar você no cantinho, ajoelhado no milho, porque você desonrou seu líder. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E essa igreja, eu vou dizer uma coisa, queridos, ensina a palavra. Essa igreja ensina a palavra. Mas alguns vão pegar e outros não vão. Alguns vão crescer e outros não vão. É porque Deus tem filho favorito? Não. É porque o pastor gostou mais de mim? Não. É porque simplesmente você não agarrou a palavra, não misturou com fé, não decidiu obedecer. Espírito de contestação, espírito de crítica, espírito de insatisfação, espírito de inveja, de facção, de insubmissão, de rebeldia, queridos, não avança. Não cresce no reino. Pode até parecer por um tempo que você está bombando, mas vai chegar um momento, queridos, que a coisa vai ficar clara. Então, nós precisamos ter cuidados com essas coisas, guardar o coração, como está lá em Provérbios. Guardar o nosso coração. E eu vou dizer a você, submissão é algo que você faz mesmo sem concordar. Você entende isso? Você não precisa concordar para se submeter. Você só precisa entender que você está em uma posição de submissão, a decisão foi tomada e você está ali para cumprir. Ponto. E quando você tem uma liderança que não foi guiada pelo Espírito Santo, que tomou decisões erradas, que lhe encaminhou de maneira errada, que lhe tratou mal, enfim, que lidou com qualquer situação de maneira a se beneficiar, por exemplo, a puxar a sardinha para o seu lado. Quem vai tratar com essa pessoa é Deus, queridos, não é você. Amém? Não é você, não se preocupe. Esteja na posição segura, que é segurança para mim e para você. Porque quem está na posição de autoridade vai prestar contas. Paulo diz que os mestres eles vão ser mais cobrados. Né? O negócio vai pesar mais pro lado da gente. Por quê? Porque a gente recebeu um ministério de ensino. Então, se a gente está ensinando errado, ou ensinando uma coisa e fazendo outra, nós vamos ser cobrados por isso, pelo Senhor. Diz que o juízo sobre nós, nesse aspecto, vai ser mais pesado, mais duro. Porque quando você está em uma posição que você foi chamado no ministério quíntuplo, você geralmente está em mais evidência. Naturalmente, você vai estar em mais evidência. Não que todo mundo que foi chamado no ministério quíntuplo vai pregar. Não. Mas essas pessoas, quando falham, quando caem, elas arrastam um monte de gente junto com elas. Infelizmente. Então, é algo muito sério. A autoridade deve ser exercida em amor, em obediência à palavra. O modelo de autoridade suprema é Jesus. O que é que ele disse? Eu vim para servir, não para ser servido. Isso não quer dizer, queridos, que a gente não vai, às vezes, puxar as orelhas de alguém, não. Vai. Correção faz parte do reino. Cutuque seu irmão, diga, correção é bom. Diga com mais convicção, é bom. A Bíblia diz em Hebreus que não é corrigido, não é filho. Né? É bastardo. Deus corrige o filho que ama. Então, nós precisamos ter coração submisso e humilde para receber correção.
Mesmo se você não concordar. Faça bico não. Se alinhe, obedeça. Vai ser crescimento, queridos. Eu já fui corrigida. Estou aqui, vivinha. Ninguém vai crescer no evangelho sem ser corrigido. E se você nunca foi corrigido, cate alguém para lhe corrigir. Porque tem alguma coisa errada. Já devia ter sido. Juninho está aqui, ó. Chegue lá, ele lhe dá um castigo. Uma prenda. Então, nós precisamos entender essas coisas. Porque os tempos estão se abreviando. Deus tem um trabalho grande para mim e para você. Amém? Está aí vindo a última colheita de almas antes do arrebatamento. Amém! Glória a Deus! Então, a submissão ela tem que ser voluntária. Eu me submeto porque eu quero. Porque a palavra disse e é o que eu vou fazer e pronto, acabou-se. E tem que ser fundamentada no amor. Aleluia! Que é maior que a fé e que a esperança, segundo Paulo. Vamos lá, pode passar. A estrutura de autoridade é, na verdade, a maneira por meio da qual Deus estabeleceu a ordem. Queridos, lá em Gênesis 1 diz que a terra estava como? Sem forma e o quê? Vazia. Vixe, já acabou meu tempo. Misericórdia. Gente, não. Vou mais um pouquinho, Juninho. A terra estava sem forma e vazia. Vocês estão com fome? Então não, né? Glória a Deus. Então, Deus veio o quê? E botou ordem na casa. Não é isso? Falou e a coisa começou a se ajeitar, né? Começou tudo a ficar bonito, né? Organizado. Quando estava tudo prontinho, criou o homem, botou ele lá. Ainda deu uma mulher para ele ficar feliz, né? Deus não estabeleceu os indivíduos que preenchem as posições de autoridade, e sim as posições de autoridade a serem preenchidas pelo indivíduo. Do mesmo jeito, Deus não criou você para depois dar um propósito para a sua vida. Deus criou o propósito antes, aí disse, esse aqui vai dar certo. Vuco. Botou você lá. Amém? Aleluia! Pode passar. A autoridade é poder delegado por um ser ou instituição superior, em nome da qual a pessoa investida de autoridade conduz e lidera determinado grupo de pessoas que estão debaixo da sua influência. Diga influência. Deus estabeleceu a autoridade para botar ordem na casa e para exercer uma influência. E que tipos de influências nós estamos exercendo sobre as pessoas? Nós estamos influenciando ou sendo influenciados? E quando influenciamos, que tipo de influência nós estamos tendo sobre as vidas das pessoas? Será que a nossa influência instiga as pessoas a buscarem a Cristo? Instiga as pessoas a viverem uma vida de comunhão e santidade? Instiga as pessoas a obedecerem a palavra? Será que a gente, na nossa vida diária, está dando fruto? Porque, queridos, quando a gente está dando fruto, as pessoas vão olhar para a gente. As pessoas vão querer o que a gente tem. As pessoas vão chegar perto e vão dizer assim, ei, vou ali, porque ali tem coisa, ali tem. Ali tem carabaxi. Não é isso? Mas vai ter as pedradas também, porque a árvore que dá fruto leva pedrada. Então a gente tem que estar disposto a levar pedrada também de vez em quando. Amém? Mas leva pedrada porque está dando fruto, não é porque não está dando, não. É melhor levar pedrada dando fruto, né? Para o fruto cair, a pessoa pelo menos comer alguma coisinha, né? Pode passar. Hebreus 7,7 diz assim. Evidentemente, diga, evidentemente. Que significa o quê? É claro, é evidente, é notório, ninguém pode negar. É fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Certo? Numa empresa, quem pode promover você? Quem? Seu chefe, não é isso? O superior abençoa o inferior. Na sua casa, se você não
Não trabalha. Quem é que pode comprar aquele celular para você que você está precisando? Quem? Quem, minha gente? Vixe, meu Jesus Cristo. Seu pai ou sua mãe, né? Ou não? A avó, sei lá. Né? A avó, às vezes, né? Chega junto, né? A avó chega junto lá em casa, né? A avó é uma bênção. Então, não chove de baixo para cima. Chove de onde? De cima para baixo. Pega a revelação, irmão. Chove de cima para baixo. Amém? Só dá quem tem. Bispo Guto disse uma frase esses dias que foi assim: não menospreze, não desconsidere uma palavra liberada sobre você pelo seu líder. Quando o seu líder abrir a boca, queridos, para falar alguma coisa para você, considere. Porque o Espírito Santo vai estar falando através dele para a sua vida. E se você não considerar, o coração vai ficar endurecido. Quanto a gente ouve o Espírito, mas não considera, não segue, não obedece, a gente fica com o coração endurecido. Ele para de falar. Ou melhor, não é que ele pare de falar, a gente simplesmente não consegue ouvir mais. Porque Deus fala o tempo todo. A função do líder é abençoar e não dominar. Em 1 Pedro 5, de 1 a 3, Pedro, depois vocês podem ler a passagem lá. Pedro diz assim, que as pessoas, os pastores, né, que foram levantados, eles não devem, pronto, obrigado, irmão, a mídia é bênção. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pode passar, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, você não deve estar numa posição de autoridade na igreja, porque você ficou constrangido. Porque o pastor me colocou na liderança, então eu tenho que ir. Então eu tenho que cuidar desse povo. Então eu tenho que ir. Queridos, nós não devemos servir constrangidos. Você tem que aceitar uma posição de liderança porque você sabe que Deus falou com você. Você tem convicção do seu chamado. E de que aquilo que o pastor está lhe chamando para fazer, é Deus que está lhe chamando para fazer. Não é por constrangimento que a gente vai aceitar uma posição de autoridade. Porque se for, você não vai fazer direito. E não vai aproveitar de nada para você. Você vai chegar lá naquele dia, vai querer o seu galardão, Jesus me dê. Aí, anjo, eita, tem não. Oxe, não tem não? Tem não, meu filho. Você fez constrangido o negócio? Pode passar de novo para lá, para 1 Pedro, irmão. Ao versículo 5:2. 1 Pedro. Pronto. Mas espontaneamente, ou seja, a gente se submete espontaneamente. E a gente aceita uma posição de autoridade também espontaneamente. Porque a gente tem convicção. E como é que a gente vai ter convicção, Cristo? Tendo comunhão com Deus. Quando a gente tem dúvida, é porque ou Deus não falou ainda, você precisa buscar mais um pouquinho, ou você não tem convicção. Não tem fé naquilo, né? Como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, a gente não aceita ministério e posição de liderança na igreja para ganhar dinheiro, para ser promovido a isso ou aquilo, para ficar sendo visto, para controlar um grupinho de pessoas na igreja. Não é por isso. É de boa vontade. O propósito da liderança e da autoridade cristã é edificar pessoas. É promover pessoas. É tirar uma pessoa que estava no nível 1 e colocar ela no nível 10, 20, 30, 40, 50. Para ela ficar melhor que você até. Amém? E quando ela ficar melhor de você, não fica com inveja, não. Porque foi você que promoveu, amém? Se ela chegou lá, foi porque você deu a mão a ela. Você ajudou, você foi exemplo. Você incentivou, você encorajou. Você estava perto quando ela precisava. Você liderou bem. Por isso que ela chegou lá.
Aleluia. Então, o nosso negócio, como o Bispo Guto diz, né? Nós não usamos o ministério, as pessoas, para construir um ministério. Nós usamos um ministério para construir pessoas. Esse é o propósito da autoridade e da liderança. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pode passar. Sim, aí não. Tranquilo. O liderado precisa entender que a autoridade é bênção na sua vida. Sabe, queridos, as pessoas ficam achando que a autoridade é ruim. É opressor. É opressor. Está me oprimindo. Está me constrangendo. Estou sendo assim, maltratado. Né? O mundo está aí dizendo, né, que toda autoridade é opressora, né? A polícia é opressora, o governo é opressor, e não sei o que é opressor, e pai e mãe é opressor. Se o pai e a mãe botam no psicólogo, o psicólogo é opressor também. A pessoa sempre se coloca no lugar de vítima, de coitado. Né? Esqueça esse estado de opressor, irmão. Opressor é o diabo, amém? É Satanás. A Bíblia diz lá em Atos que Jesus Cristo foi ungido para quê? Para curar os oprimidos de quem? Do diabo. Então, quem oprime é o diabo, não são as pessoas. Certo? Então, a autoridade é bênção. A autoridade nos leva de um nível para outro. A autoridade está ali para nos dar segurança, nos ajudar, nos abençoar. E você não precisa concordar com ela para ser submissa a ela. E se você está em um lugar, se você está hoje nessa igreja, nesse ministério, só fique se você quiser se submeter. E se você está pensando que alguma coisa está errada, corrija. Renove a sua mente. E se não conseguir, saia. É melhor do que você causar divisão. Vai ser ruim para você, vai ser ruim para o corpo de Cristo. E Jesus vai cobrar de você a conta. Não fique em um lugar no qual você não está se submetendo, de coração. Aleluia. As duas partes precisam compreender e executar corretamente o papel que tem a desempenhar. Os dois têm que entender o que é ser autoridade, por que eu sou autoridade, o que é estar em uma posição de submissão, por que eu estou nessa posição, o que é que Jesus espera de mim como autoridade, o que é que Jesus espera de mim como liderado. Sabe, eu cresci em um ambiente em que a gente dava a bênção para pai, para mãe, para avó, para tio, até para o vizinho mais velho, a gente dava a bênção para todo mundo. Mas quando eu cresci, eu percebi, depois que eu fui crente, que a gente não está dando a bênção, a gente está pedindo, né? No Nordeste a gente diz assim, vou dar a bênção, né? Menino, dê a bênção, dê. Né? A mãe fica cutucando, dê a bênção. Né? E às vezes a gente achava chato, né? Esse negócio de dar a bênção, né, o tempo todo. Né? Lá onde o Juarez nasce, eu vou denunciar a idade dele. Juarez disse que tinha na Semana Santa, né? Na sexta-feira da Páscoa, que dava a bênção ajoelhado, o negócio era duro, meu irmão. Eu não sei não quantos anos ele tem. Eu acho que ele mentiu a idade para mim, para casar comigo. Na minha casa nunca teve esse negócio de dar a bênção ajoelhado, não. Então, mas o que é que acontecia nesse dar a bênção? Eu entendi o poder da bênção, queridos, quando eu fui crente. Porque você não está dando, você está recebendo. Quem está sendo abençoado quando você pede a bênção? Você. E se você for olhar as gerações que pediam a bênção e as gerações que não pedem, o negócio desandou um pouquinho, você concorda? As pessoas passaram a desonrar isso, a desconsiderar isso. Porque quando uma autoridade sobre a sua vida, uma liderança sobre a sua vida, lhe abençoa, bota a mão na sua cabeça, querido, se prepare para receber coisa boa. Se prepare para os caminhos se abrirem para você, para as portas se abrirem. Não menospreze uma bênção, uma palavra de uma pessoa que está sobre a sua vida como autoridade. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, onde quer que seja. Aleluia. Pode passar, irmão. É o último, eu prometo. Então, nós precisamos ter consciência
da necessidade de uma estrutura hierárquica, de uma estrutura de autoridade. Deus colocou isso no homem, querido. O homem não criou esse negócio. Então, nós precisamos ser conscientes disso e executar a coisa de acordo. Certo? A autoridade, a cadeia de autoridade, a estrutura de autoridade funciona como um impedimento do caos generalizado. Eu sou professora, certo? Escola pública, ensino médio. E quando eu comparo a escola, digamos, 10 anos atrás, com a escola hoje, a situação complicou demais. Sabe por quê, queridos? Porque tiraram a autoridade e o poder do diretor, do coordenador, do supervisor, do professor e colocaram aonde? No aluno. A única pessoa que não pode tomar decisão nenhuma. A única pessoa que não sabe o que é bom para ele na vida. Ai, o centro é o aluno. É lindo isso, né? Ai, o aluno é o centro. Você é a razão da minha existência. Está indo fazer assim agora. A única pessoa que não tem capacidade nenhuma, se você é aluno, me perdoe, mas é a verdade. Dói, mas não tem capacidade nenhuma de decidir, de saber o que é bom ou ruim. É ele que vai guiar todas as políticas que uma pessoa que passou 4 anos, 5 anos, estudando 6, 7, se fez um mestrado, se fez um doutorado, a pessoa não sabe de nada, quem sabe é o aluno. Aí o que é que acontece na escola? Caos. Amigo, a bagunça é grande. A bagunça é grande. Então se coloca o quê? Uma política pública na mão de uma pessoa que não tem capacidade de decidir, de saber o que é bom, o que não é. E da mesmo jeito em outras esferas, em outros lugares. Então, onde não tem hierarquia, onde não tem uma cadeia de autoridade clara, e essa cadeia é respeitada, é honrada, vai ter caos, vai ter confusão e vai ter bagunça. Não sei vocês, mas é como se vocês já viram isso, não sei, uma casa onde o filho não sabe quem é o cabeça, quem não é, a mãe diz uma coisa, o pai diz outra, e não sei o que, é aquela confusão, né? Se a avó mora junto, quer mandar em tudo, diz, faz o que o pai fez, o que a mãe fez. Menina, a confusão é grande. O menino fica assim, o pobre. Fica desorientado, porque ele não sabe para onde vai. Não tem um norte, não tem uma clareza. Por isso que Deus colocou pai, mãe, filho, e deixou claro na Bíblia qual era o papel de cada um. Se todo mundo entender o seu papel e seguir direitinho, vai dar certo. Vai dar certo, queridos. O povo antigamente casava obrigado. Os casamentos eram arranjados quando a pessoa nascia. Nem nascia, não tinha nem casado ainda, o filho já estava prometido, né? A pessoa. E as coisas davam certo. Por quê? Porque existe uma consciência de cadeia de liderança, de estrutura de autoridade. As pessoas sabiam por que estavam casando e faziam tudo para aquilo funcionar. E cada um fazia o seu papel. Amém? E hoje, não, deixa o bichinho. Não, deixa o bichinho. Tá, meu filho. Pode fazer, viu? Não se preocupe não. Ah, seu pai disse que não? Vai, eu cubro você. Não se preocupe não, eu falo com ele. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. A cadeia de autoridade funciona para a promoção da ordem e do bom andamento de uma comunidade. Queridos, tem gente que gosta de bagunça, mas eu gosto de organização, né, Sam? Quando eu chego na minha casa, queridos, e as meninas fizeram aquela coisa maravilhosa na sala, menino, já tá... Eu não sei viver num canto bagunçado. Não sei. Para mim, as coisas têm que estar no canto. É a pessoa bagunçando de eu atrás. Catando. Então, assim, é outro sentimento você entrar numa casa organizada, limpa, cheirosa, e entrar numa casa de um acumulador. Já viram acumuladores aqui, o programa? Misericórdia, né?
Então, isso é claro. A gente sabe o que é bom, o que é certo, o que é justo, o que é correto, o que vai dar certo, o que prospera, o que é bonito. E a gente sabe o que não é. Mas o mundo está assim, dizendo assim, olha, o que é errado é certo, o que é certo é errado, o que é bonito é feio, o que é feio é bonito. Não é assim que o mundo está? Diga que ela é linda, porque se você não disser, isso vai ser um gatilho na vida dela, misericórdia. Nós da igreja não podemos estar sujeitos a isso. Não podemos. Nós não vivemos esperando a aprovação dos outros. E se alguém não gosta de você, tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de você. A pessoa é obrigada a amar. Gostar é outra coisa. Jesus disse o que a gente tem que amar. O que é amar? Fazer pelo outro o que você gostaria que ele fizesse por você. Isso é amar, isso é andar em amor. Certo? Gostar é outro departamento. Você pode amar uma pessoa sem gostar dela. E você pode gostar da pessoa sem amar ela. É também uma contribuição ordenada, há uma contribuição ordenada das autoridades para o objetivo em comum. Aqui tem uma cadeia de liderança. Tem pastor Jackson e Aurélia, depois tem os supervisores, depois tem os líderes que estão sob supervisores, depois tem os vice-líderes, depois tem o povo que está servindo nos departamentos, certo? Depois tem você que está sentado no banco. E todas essas pessoas contribuem ordenadamente. Para o quê? Para um objetivo em comum. Nós temos uma visão, nós temos uma missão, nós temos valores e todo mundo tem que estar pegando junto para que a gente alcance isso. Certo? Então, eu, dentro da minha esfera e das pessoas que estão, digamos assim, sendo lideradas por mim, eu vou fazer a minha parte para seguir a visão dos meus pastores, eu concordando ou não, para que a coisa flua. Porque se tem uma coisa que Deus entregou aos nossos pastores foi a visão. Está neles, queridos. A unção está sobre eles, a visão está neles, eles sabem para onde estão indo. Eles têm uma visão, queridos, que você não tem. Eles conhecem coisas que você não conhece. Eles têm informações de dentro do Espírito Santo que você não tem. Então não fique pensando, fez isso aqui com fulano, não fez com ciclano. Não fez, eita, pintou de preto, pintou de branco, pintou de azul, de amarelo. Você tem que estar submisso. Confie que seus pastores são guiados pelo Espírito Santo. E que o que eles estão fazendo vai levar a gente para um bom caminho. Amém? E se você não está nesse lugar ainda, venha. Porque você vai crescer se você estiver. Aleluia. Glória a Deus. Deus é muito bom. Aleluia. Doeu um pouquinho, eu sei. Mas vai dar certo. Ouve de novo essa mensagem. Eu oro para que Deus continue tratando conosco a respeito dessa palavra. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho. Sacuda as pernas aí. Aleluia. Glória a Deus. A vigília começa a que horas, Juninho? Querido, eu queria que você fizesse a sua oração agora. Considerando tudo que o Espírito Santo falou com você. E decida se colocar nessa posição. Decida entender que tudo que Deus cria é bom e que a autoridade é bênção. E que submissão é bênção também. Se você tiver fazendo da maneira certa, honrando as autoridades, obedecendo, se submetendo,
você vai crescer. Você vai avançar. As coisas vão acontecer. O que Deus exige de nós, queridos, o que Ele pede de nós é obediência. Obediência à palavra. A gente não precisa inventar a roda. Está tudo ali. É uma decisão de se submeter, de obedecer, de ser uma bênção para os nossos pais, chefes, líderes, enfim. E não um estorvo. Acho que é Pedro que fala assim, que a gente seja bênção para os nossos líderes, para que que o cuidar de nós não seja um peso para eles. Deus nos chama não para ser peso para os nossos líderes, mas para ser bênção e auxílio. Isso vale para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa escola, para a igreja. Amém? Por quê? Porque eles vão prestar contas de nós. E às vezes quando a gente está sendo essa pessoa difícil, rebelde, inconformada, questionadora, crítica, a gente acaba fazendo o nosso líder pecar. Porque às vezes a pessoa tenta tanto, né? Ora por você, está ali cuidando de você, querendo que você avance, que você venha. Mas você é uma pedra ali, né? Só tropeça. E aí, você ganha o que com isso? Nada. A gente faz o nosso líder pecar, faz o nosso líder andar na carne, né? Por conta da nossa má atitude. E a gente ainda perde o galardão. Então não vamos ser essas pessoas. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Eu creio, Senhor, que você falou para nós nessa noite, Senhor. Porque você é um Deus que fala, que se move e que deseja o melhor para nós, Pai. E eu te peço, Senhor, que essa palavra encontre raízes nos nossos corações. Raízes fortes, firmes e profundas, Senhor. E que ela produza uma árvore frondosa, que dê muitos frutos para a tua glória, Senhor. E que debaixo dessa árvore, Senhor, pessoas venham se abrigar, Senhor. Que nós decidamos hoje, Senhor, ser bênção, ser auxílio, ser socorro. Que não seja mais sobre nós, Senhor, mas sobre o propósito, sobre o chamado, sobre a tua vontade para as nossas vidas. Eu declaro caído por terra todo espírito de insubmissão, de rebeldia, de crítica, de contestação, de inconformismo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E eu declaro em nome de Jesus que essa é uma noite que nós decidimos, Senhor, nos posicionar em você, para sermos submissos e obedientes à tua palavra, Senhor. Obedecendo e sendo submissos aos nossos líderes e autoridades. E a visão que você entregou a eles, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua unção sobre as nossas vidas, pelo teu dom nas nossas vidas, pelo teu chamado, pela tua capacitação sobrenatural para vivermos o Evangelho, para atrairmos pessoas para você. Eu declaro, Senhor, que nós somos imãs de pessoas, que onde nós passamos, Senhor, nós damos bom testemunho, nós espalhamos o bom perfume de Cristo, Senhor. Aleluia. Obrigada, Deus, pela tua presença poderosa, doce, suave, consoladora, restauradora. Eu oro, Senhor, por restauração de relacionamentos. Você convertendo os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, Senhor. Eu oro por todo espírito de contenda, de divisão nos lares, caindo por terra em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que essa é uma noite de reconciliação, Senhor. Uma noite de perdão, Senhor. Uma noite de retomada de um caminho de paz, de alegria, de obediência, Senhor.
de comunhão. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu declaro reconciliação. Teu Espírito, Senhor, que nos reconcilia com você pelo sacrifício de Jesus. Operando poderosamente nos nossos relacionamentos, Senhor. Nos colocando no lugar certo. No lugar onde a tua vontade está, Senhor. Para que possamos avançar, Senhor. Para que possamos frutificar. Em nome de Jesus. Amém.